Galerinha do bem, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Samira Reinhardt e este é o Português do Bem. Sejam bem-vindos ao canal. Galerinha, na aula de hoje nós vamos falar sobre concordância verbal. A concordância verbal diz respeito à harmonia entre o verbo e o sujeito, ou seja, a relação sintática perfeita entre o verbo, a conjugação e as pessoas do discurso. Vamos ver como é que isso funciona aqui. Vamos começar aqui com uma regrinha básica. Nós temos outras regrinhas, mas vamos começar por essa aqui, que parece boba, né? Mas é assim que funciona. Observem aqui. Eu fiz a prova. Nós fizemos a prova. Observem aqui que o verbo fazer está concordando com a primeira pessoa do discurso, eu, a primeira pessoa do singular. E no segundo caso, nós temos o verbo concordando com a primeira pessoa do plural. Gente, parece bobo, né? Mas nós sabemos aí que dependendo da variedade linguística, né, do falante da língua portuguesa, essa regra aqui, ela não será respeitada, né? Então, assim, de acordo com a norma culta, tá? Nós temos que usar essa regrinha aqui. Verbo no singular para sujeito no singular. Verbo no plural para sujeito no plural, ok? Bom, vamos ver outras regrinhas aqui. Nós temos aqui o sujeito coletivo. Vamos ver como é que funciona. Observem aqui. A multidão fez uma reunião no pátio. E nós temos também a multidão de alunos fez ou fizeram uma reunião no pátio. Como é que funciona isso? No caso do primeiro exemplo, a multidão fez uma reunião no pátio, o verbo ele vai permanecer no singular para concordar com a multidão, já que esse sujeito coletivo não veio com especificador nenhum, né? Aqui como veio no segundo exemplo, tá? Então, quando isso acontecer, o verbo vai permanecer no singular. A multidão fez uma reunião no pátio. Agora, no caso deste segundo exemplo, nós já temos um especificador. A multidão de alunos. Então, aqui neste caso, ou eu continuo concordando aqui, né, o verbo somente com o coletivo, né, a multidão, ou eu posso levar o verbo para o plural e concordar com o especificador. Então, eu posso tanto usar no singular quanto no plural. A multidão de alunos fez uma reunião no pátio, ou a multidão de alunos fizeram uma reunião no pátio, ok? Vamos para um outro exemplo aqui agora com sujeitos partitivos. Observem aqui. A maioria dos alunos fez a prova. Neste caso aqui, a maioria dos alunos fez a prova, o verbo está concordando com a maioria. Então, neste caso, ele está no singular e vai permanecer no singular. Agora, a maioria dos alunos fizeram a prova. Neste caso, o verbo está concordando com o especificador dos alunos, que está no plural. Agora, se ele vier sem o especificador, né? A maioria fez a prova. Então, neste caso aqui, o verbo vai permanecer no singular. Então, é bem parecido lá com o sujeito no coletivo, ok? Vamos para outra regrinha aqui, ó. Com sinônimos. Então, sujeito com sinônimos. Vamos lá. Alegria e felicidade coloriram a festa? Neste caso, aqui o verbo está
concordando com os dois ao mesmo tempo, né? Simultaneamente. Então, vai ficar no plural. Mas eu posso também usar o verbo no singular, concordando com o mais próximo a ele. Alegria e felicidade coloriu a festa. Por mais que soe aí estranho, mas eu posso fazer essa concordância, ok? Com pessoas do discurso diferentes. Olha só, eu, você e Márcia viajaremos. No caso, pessoal, aqui o verbo ele vai concordar, né, com o sujeito que tiver prioridade. Então, aqui, olha, eu, você e Márcia, esses três aqui, né, configura-se em nós, né? Ou seja, a primeira pessoa do plural. Então, o verbo vai concordar com essa pessoa aí, ok? Então, vai ficar eu, você e Márcia viajaremos, ou seja, nós viajaremos, né? Com verbos impessoais. Pessoal, verbo impessoal é aquele que não permite sujeito, portanto, vão sempre permanecer na terceira pessoa do singular. É o caso do verbo haver no sentido de existir. Olha, havia muitos alunos no pátio. Então, aqui nós temos o verbo haver com sentido de existir. Né? Neste caso, ele é um verbo impessoal, ele vai permanecer na terceira pessoa do singular. O verbo haver, no sentido de tempo decorrido, também é um verbo impessoal, portanto, vai ficar na terceira pessoa do singular. Há 5 anos eu chegava aqui. O verbo fazer, no sentido de tempo que já passou também. Olha, faz 5 anos que cheguei aqui. Todos estes casos aí, então, nós temos aí casos de verbos impessoais, portanto, vão ficar na terceira pessoa do singular. Nós temos também os fenômenos da natureza, né, que são verbos impessoais também. Choveu muito hoje. Então, neste caso, o verbo choveu aqui vai ficar na terceira pessoa do singular também, por se tratar de um verbo impessoal, ok? Expressões mais ou menos, né? Ou ainda cerca de também, pode ser o cerca de também, né? Mais de, menos de ou cerca de. Bom, mais de um aluno ficou no pátio. Neste caso aqui, né, o verbo ele vai permanecer também aqui no singular, tá? Concordando com este numeral aqui, tá bom? Mais de um aluno ficou no pátio. Mas vamos supor aqui que nós temos aqui um sujeito, né? Que seja um sujeito recíproco, né? Então, olha só, mais de um aluno se abraçaram. Neste caso aqui, como eu tenho um sujeito que é recíproco, então o verbo vai para o plural, tá? Só se não tiver neste caso aqui de sujeitos recíprocos, aí então vão ficar sempre, os verbos vão ficar sempre no singular, tá? Então, mais de um aluno ficou no pátio, ou menos de um aluno ficou no pátio, ou ainda cerca de um aluno ficou no pátio, tá? Vamos continuar aqui, dando continuidade com nomes próprios. Observem aqui, as Minas Gerais são lindas, ou Minas Gerais é linda. Qual que é a diferença aqui, galera? A diferença é que no primeiro exemplo eu usei o artigo definido antes aqui, né, da palavra, do nome, né, Minas Gerais. Então, eu usei esse especificador aqui. Então, neste caso, quando vier este especificador, vier o artigo aqui antes, né, desse nome próprio aqui,
que está no plural, né? O verbo vai ficar no plural. Mas, se não colocarmos o especificador, então o verbo vai ficar no singular mesmo, ok? Com pronomes que e quem. Observem aqui. Fui eu quem levou os doces ou fui eu que levei os doces. Qual que é a diferença, galera? Se eu usar o pronome quem, então o verbo vai para a terceira pessoa. Agora, se eu usar o pronome que, então o verbo vai ficar na primeira pessoa, tá? Então, é observar o pronome relativo que você está usando. Se você optar por usar o quem, então o verbo vai para a terceira pessoa, né? E se você optar por usar o pronome relativo que, então o verbo ficará na primeira pessoa, ok? Independente aqui da pessoa do discurso que você está usando aqui, né? Fui eu que ou fui eu quem, tá? Então, você vai olhar aqui essa questão aqui do relativo. Então, fui eu quem levou, usou quem, eu coloco na terceira pessoa, então, o verbo. Agora, se eu resolver usar o que, então ele vai permanecer na primeira. Fui eu que levei os doces, ok? Bom, com o predicativo do sujeito, como é que funciona isso aqui? Observem aqui, aquilo são verdades. Bom, nós temos aqui um sujeito que está no singular, né? Aquilo. Mas o predicativo dele, né? Ou seja, essa característica aqui do sujeito está no plural. Então, quando acontecer isso, o verbo aqui vai concordar com este predicativo aqui que está no plural, tá? É assim que vai funcionar. Bom, galerinha, era isso que eu tinha para falar para vocês aqui sobre concordância, tá? Agradeço a todos vocês que ficaram até esse momento do vídeo e peço aí a você que está assistindo agora que se inscreva no canal, tá? E deixe o seu like, porque isso vai me ajudar bastante. Beijo e até mais!